O objetivo é que você possa me dizer o que você pensa, o que você sente, o que você já viveu, o que tinha que sair, que não ia poder estar no meu país, que entra a sensação de medo, e aí é onde você tem que ser muito valente, provedor, protetor e prenhador. Isso é verdade. Não vale dizer que eu dou a melhor educação aos meus filhos que a minha esposa. Isso é mentira. E ser homem não é sentir tão poderoso, mas um simples acompanhante que ajuda aos outros a crescerem. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a todas as pessoas que nos acompanham no dia de hoje. Estamos muito emocionados de recebê-los. Me apresento, eu sou Pavel Lau, eu serei o moderador do painel de violência sobre masculinidades no dia de hoje. E isso nós estamos fazendo no marco de campanha de Ser Homem de Mil Maneiras, é uma iniciativa do subsetor de violência de gênero de Arfami. Hoje nós queremos falar e atender o tema das masculinidades positivas e violência de gênero com um foco muito particular na população de imigrantes. E vamos fazer através de alguns especialistas que nos acompanham no dia de hoje e eu, através de perguntas muito específicas, nós vamos falar sobre suas experiências, opiniões e um pouco com essa iniciativa para abrir conversatórios em geral. Que saibam que isso que estão vendo podem ver em espanhol, em inglês e, inclusive, em português. Nossa intenção principal com este evento é gerar uma conversação, um foco onde todos e todas possamos ter e refletir sobre o tema relevante do dia de hoje, da masculinidade, pensando em como nós devemos nos reconstruir para nos focar em melhores relações e até mesmo com nós mesmos, com nossas famílias, com nossas esposas e esposos. Essa introdução, eu gostaria de pular e apresentar os especialistas. Comecemos com você, Sebastián. Sebastián Bolano, líder e contador de Desafiando os Papéis de Gênero. Olá, Sebastián, é um prazer te cumprimentar. Muito obrigado por nos acompanhar. Também está Hernando Munhoz, ele é professor da Universidade de Antioquia e doutor em perspectiva de gênero. Doutor, também agradecemos que nos acompanhe no dia de hoje. Também está Mônica Noriega, especialista regional de violência de gênero da OM. Olá, Mônica, que prazer te cumprimentar de novo. E também está Rafaela Sanches, coordenadora da Universidade Técnica para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Rafaela, olá, que prazer te cumprimentar. Além disso, está Emma Cuit, de La Bella Casa, ela é assessora regional de gênero e violência de gênero de Hayas, quem coordenará o subsetor de violência de gênero da R4B, onde nasce essa campanha. Emma, muito obrigado por nos acompanhar. E gostaria de começar com você com a primeira pergunta. O que é a R4B e qual é o trabalho do subsetor? Te escutamos. Muito obrigado, Pavel. É um prazer dar as boas-vindas em nome do subsetor de violência de gênero, que, como você dizia, colideramos desde Hayas, desde o Fundo de População das Nações Unidas e Save the Children. Nesse espaço, nesse painel, nós estamos felizes de estar aqui e recordaremos que, como vocês sabem, que a crise de pessoas refugiadas, migrantes da Venezuela, são uma das maiores do mundo atualmente. E somente da região, há mais de 6 milhões de pessoas, as cifras vão aumentando, variando, de refugiados distribuídos da Venezuela. É tão complexo esse cenário que, em 2018, o secretário-geral das Nações Unidas, já sabem, fez um chamado para que as organizações que estamos dando respostas pudéssemos gerir esta crise de uma forma coordenada e articulada, não? E, nesse sentido, hoje, há 159 organizações que são sócias e que trabalham nesta resposta. Nesse sentido, então, está claro, a Organização das Nações Unidas, organizações da sociedade civil,
organizações não governamentais internacionais, os estados, os doadores e todos e todas e todos trabalhamos conjuntamente para dar essa assistência e essa proteção à população venezuelana. Dentro desse sistema de coordenação, que é complexo, como você apresentava e dava alguma informação, Pavel, que se chama R4B, pelas siglas em inglês, que significa Resposta para a Venezuela, desde os seus inícios, todas as organizações priorizaram a proteção para a violência de gênero para mulheres, crianças e população LGTB, que mais, e toda a população que enfrenta mais desafios e são mais vulneráveis à violência. E para garantir que, como resposta, tenhamos intervenções que gerem impacto, que tenham qualidade, que sejam coordenadas nesse marco da prevenção, da resposta e a motivação, geramos e criamos um subsetor, um grupo especializado que está dentro do guarda-chuva de proteção, que é o subsetor de violência de gênero. E esse subsetor de violência de gênero facilita uma coordenação e uma implementação na programação de violência de gênero nos 17 países que integram a resposta. E, para isso, há um trabalho muito articulado, há um planejamento que garanta que ponham as pessoas que sofram violência de gênero no centro de todas as nossas intervenções. E, evidentemente, há diferentes estratégias para abordar o trabalho, não? E uma delas é a estratégia de trabalho de masculinidades positivas. E, nesse sentido, do subsetor de violência de gênero, consideramos as organizações membros que envolvam os homens e jovens, é crítico para poder terminar a violência contra crianças e meninas e mulheres. E urge que os homens tomem consciência da violência machista e que isso é um problema estrutural e que eles são parte da solução. Consideramos também que sem uma mudança das normas sociais que contribuem para esta violência, sem uma mudança nas atitudes, nos comportamentos machistas e patriarcais, vai ser muito difícil avançar na busca da igualdade de gênero e uma vida livre de violência para mulheres e crianças. E, nesse sentido, e por tudo isso, é que esse painel tem muito sentido e passa a ter muita força. Iniciamos com muita vontade de explorar com todos e todas e todos que estão participando para abordar e refletir sobre programas transformadores de gênero para esta prevenção, essa resposta à violência de gênero, nesse marco dessa crise tão complexa da Venezuela e que envolva ativamente os homens que contribuam para repensar, a reconstruir as masculinidades hegemônicas que continuam perpetuando a violência nos contextos de mobilidade. Então, esperamos que a reflexão desse painel seja de grande utilidade para todos e todas e membros do subsetor, organizações e sócios e, claro, pessoas que se unem a essa discussão. Então, muito obrigada. Bem-vindos e bem-vindas. Emma, muito obrigado. Isso é muito bom, nos dá contexto e nos diz de onde começamos a trabalhar. Muito obrigado. Então, lhes proponho começar com as perguntas, que isso também nos guie. Bom, tradicionalmente, quando nós falamos sobre masculinidades, eu gostaria de saber a que nos referimos, do que estamos falando quando falamos de masculinidades. Então, Sebastião, não sei se você gostaria de conversar, ou Hernan também. Olá, muito obrigado, Pavel, pelo convite e para falar sobre esses temas. E quando falamos de masculinidades tradicionais, estamos falando de papéis, expectativas, comportamentos, atitudes, do que significa ser e parecer homem em um contexto, em uma geografia específica. E isso é muito importante, porque quando nós vemos uma realidade latino-americana que compartilhamos, muita idiosincrasia, há elementos comuns que estão comuns entre os países. Essa construção é muito binária, estamos separados entre homens e mulheres. Então, esse é um primeiro marcador. Quando falamos de homem, reduz essa definição a ser homens que são heterossexuais, em primeiro lugar, tende a ser homofóbico, homens cisgênero, tende a ser transfóbico, e, além disso, estabelece uma relação de poder muito clara que os homens são superiores às mulheres e às crianças, e, por isso, a masculinidade se define não como uma coisa própria, mas como uma coisa em oposição. Ou seja, eu não sou um homem porque eu não choro, porque eu não fico vermelho, eu não expresso meus sentimentos. E o que gera isso é uma construção na que os homens carregam o peso de uns mandatos
mitos muito rígidos que impedem explorar as experiências que pode trazer a vida, em termos de emoção, de sentimentos, de atitudes, atividades, etc. Então, é muito importante que quando pensemos nessa masculinidade tradicional, pensemos nos papéis que criam maneiras de poder e umas formas de poder que geram que umas pessoas tenham acesso de uma série de benefícios e outros não. E nesse caso, os homens, como eu, que sou um homem cisgênero heterossexual, têm uma série de benefícios e privilégios e muitas vezes não nos damos conta. Isso se vê muito reforçado por umas instituições, porque isso é estrutural. Então, encontramos figuras de autoridade como a religião, figuras policiais e militares que, num sistema capitalista, que forma uma cultura de como deve se apresentar os homens e como devem parecer. E, às vezes, é muito difícil colocar o dedo no tema, porque é muito comum esta parte da cultura. Então, às vezes, nós não sabemos o que é cultura, o que é social ou aprendido, mas é uma combinação de todos esses fatores. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. É uma maravilha que possamos estar hoje falando sobre esses temas sem nenhum temor. É muito importante o que vocês estão fazendo em relação a esse tema nesse cenário público, porque usualmente gênero se relaciona com mulheres. Então, nós pensamos gênero é igual a mulher. Então, nunca falamos do tema de homens abertamente ou o tema de outras possibilidades de expressões e de seres do gênero. Então, isto é absolutamente importante. Eu acho que passa a ter muito sentido, sobretudo porque no marco de uma campanha como a que vocês estão fazendo, eu adoro o nome, A Mil Maneiras de Ser Homem. Eu acho que existe a possibilidade, e com o que acaba de dizer Sebastián, eu quero pegar um pouco do tema disso, de dizer mil maneiras de ser homem. Não é só uma masculinidade, não é só uma forma de ser homem, que é o que Sebastián estava explicando para a gente um pouco. É uma possibilidade de ver masculinidades. Então, nós começamos a falar de gênero e envolver os homens, de gênero e envolver outras formas de ser humano e de expressões de gêneros e de se sentir e identidades de gênero, mas também dentro dos mesmos homens, muitas possibilidades de ser homem. Eu acho que o tradicional estava tomando todo o tema de sentir que só há uma maneira de ser homem, e Sebastián já explicou. Então, são características que estão se dando na cultura e também uma forma de ser mulher e que não havia outras formas, é o que nós chamamos de binário. E eu acho que eu tenho dito aos meus estudantes e tenho trabalhado por muitos anos no tema de gênero, que há um assunto muito importante, é que hoje nós temos que ver o tema de gênero, mais do que nunca, como uma ação política de transformação social, uma ação política de transformação das sociedades nas quais estamos. Se nós não trabalhamos conjuntamente no que nos corresponde, as mulheres nos levam um caminho amplíssimo no tema relacionado ao gênero, muito longo, exatamente pelo que Sebastián mencionava, pelo tema, nos colocaram no nível superior, porque isso é parte do que é a masculinidade tradicional, dizer que os homens são superiores. E nós temos que derrubar esse conceito, temos que acabar de pensar isso. E a outra coisa é que eu escrevi um livro, depois da minha tese de doutorado, que se chama Ser Homem. E pus o título, precisamente, de ser homem, para dar duro no tema de que nós não somos homens por natureza e que, da mesma forma que as mulheres e seres humanos, nós podemos mudar e podemos nos transformar, e que o gênero é um assunto aprendido e que o gênero também, como dizia Sebastián, tem a ver com contextos, com culturas, e que nesses contextos e culturas nos ensinam a ser homens de determinadas maneiras, ou seja, pregamos que há uma linha muito clara, nos ensinaram em geral, em todas as culturas, que os homens são superiores. E este é o assunto. E o que temos que derrubar e terminar de trabalhar é o tema das relações de poder. Como nós vamos a entender
que é preciso trabalhar nestas relações, que as mulheres nos levam muito espaço, mas também, como dizia a Emma no início, este é um assunto estrutural, é um assunto que precisa envolver os homens, que é crítico, e lhes dizia que mencionava, meus estudantes, que o tema como o eixo político é o tema de gênero é o tema do século XXI. E o tema do século XXI, porque nós vamos continuar tendo muitos problemas se nós não entendemos o envolvimento dos homens e se os homens não se envolvem para fazer a transformação real. As mulheres podem continuar trabalhando. Que maravilha. Muito obrigado, Hernando. Eu acho que Sebastião gostaria de complementar um pouco. Não, aproveite agora que é possível e nós estamos a tempo. Sim, Pavel, muito obrigado, Hernando, pela forma que nos ajudou com esse tema. Eu acho que é muito importante, no marco que estamos tendo hoje de conversação, começar a aterrissar a realidade. O que significa isso na vida das pessoas, especificamente os homens? E por isso, eu vou tomar um marco que eu não quero dizer velho, porque desde 1990, mas que utiliza uma estrutura muito legal. São os 3 pés para definir um pouco quais são os papéis de gênero: provedor, proteção e procriação. Para um exemplo, masculinidade tradicional, o provedor é aquele que traz o dinheiro à casa. Então, quando o homem traz o dinheiro à casa, tem valor pelo que faz. Numa sociedade que se reforça o trabalho produtivo e o trabalho em casa, parece que é grátis. E não começa a ver essa diferença de poder, porque, em geral, a casa é o território das mulheres. Foi entendido assim, isso não é verdade. Isso foi ensinado e aprendido. Então, quando há mudanças na dinâmica da vida das pessoas, nesse caso os homens, e você perde a capacidade de prover, eles perdem a identidade. E no caso da população migrante e da mobilidade humana, isso é absolutamente chave. Da mesma forma, proteger a quem protegemos. Nós tínhamos que proteger a pátria, a honra e a família, e ao mesmo tempo, quando nós olhamos os dados de violência contra as mulheres e a violência machista, isso acontece nos lares. Então, aqueles que protegem são as ameaças maiores para as pessoas que amamos, e é uma construção terrível. E, adicionalmente a isso, a parte da procriação e reprodução, que lhe dá a paternidade, e, além disso, esta masculinidade terrível que nos leva a normalizar, por exemplo, a dizer que a gravidez juvenil não é uma violação, é violação. E, ao mesmo tempo, a externar uma cultura que tolera isso. Então, digamos que esses 3 pés podem nos ajudar a explorar na prática a forma como se reproduz e se vive na experiência dos homens a masculinidade tradicional. Muito obrigado aos dois. Eu acho que nos dá um entendimento muito grande, histórico, como fomos evoluindo, inclusive para o futuro. Quais são essas tarefas e essas exigências que nós temos para chegar a essa transformação? Muito obrigada, Sebastião e Hernando. Bem, agora vamos explorar quais são as consequências dessas masculinidades que vivemos para as mulheres. Não sei se Mônica possa nos contar um pouco quais são as consequências. Muito obrigado, Pavel, e a todos os conferencistas. É um prazer estar com todos vocês hoje. Vamos ver. Eu acho que todos vivemos as consequências dessas masculinidades tradicionais, não? Eu acho que Hernando e Sebastião fazem alusão a um sistema desigual, a um sistema patriarcal que está muito arraigado na nossa sociedade. Certamente falaremos de muitas consequências. A primeira consequência que eu tenho que mencionar, e talvez a mais extrema expressão desse sistema, Emma falava sobre o subsetor onde nós trabalhamos com as sobreviventes de VBG, as imigrantes de Venezuela, mas eu tenho que lembrar que a consequência mais grave dessa violência é a morte, não? Estamos falando sobre a morte. E, ultimamente, nós temos tido que lutar contra uma pandemia, e nós temos essa luta muito vigente, o que nós estamos vivendo, e o tema da violência de gênero é uma pandemia. E conhecendo, depois desse primeiro ano de primeira mão, o efeito das pandemias, como podemos fazer como sociedade da América Latina e Caribe, 2 de cada 3 mulheres sofrem violência de gênero. Não podemos tolerar essa pandemia, e como estamos vacinando contra a Covid, nós temos que nos vacinar contra a violência. Por isso, a importância desse painel também. Eu acho que o tema que você nos apresentou, Sebastião, é o primeiro passo
é para repensar essas masculinidades, esses papéis, como em todas as pandemias, para desenvolver a vacina, temos que entender a doença e suas causas, temos que nos perguntar de onde vem essa violência. É um tema muito complexo e vou tentar simplificar como eu vejo. E, Pavel, por favor, pode usar a palavra. Isso é o que nós fazemos todos os dias. Em um mundo onde cada pessoa é única, nós construímos maneiras para simplificar as infinitas possibilidades de ser e fazer. E de tornar mais predizíveis nossas interações. O que é que esperam de mim? E o que é que eu posso esperar das outras pessoas? Isso está bem até aí. O tema é que a violência contra as mulheres e as crianças tem sido estimada através de uma supremacia do que nós construímos no masculino frente ao que vivemos. E como grupos sociais, então, em um determinado momento ou lugar, nós tomamos uma característica que até faz pouco tempo era indiscutivelmente binária. Ser mulher ou homem, e temos construído uma caixa que contém todos os atributos, tarefas e comportamentos, inclusive os sentimentos. Imaginem os sentimentos e as oportunidades que essa pessoa deveria ter ou que deveriam ter acesso a essa característica. Então, o que significa isso em termos simples? Significa que hoje em dia, que parece inofensiva, ir ao aniversário ou festejar um aniversário de uma criança de 6 anos na Colômbia, por exemplo, e você levaria uma boneca rosa, provavelmente você leva uns blocos para fazer uma torre ou um revólver de água, parece inofensivo, mas na minha época, por exemplo, para os homens, tinham cadernos com fotos de mulheres com biquíni e para meninas, ou seja, revistas ou formas de conquistar um homem. Então, encontrará muito poucas meninas em suas aulas e vencendo as meninas de biquíni, não? Em um momento determinado, todos e todas formamos essas caixinhas para as meninas que vão levando com ternura, beleza, cuidado, e as caixinhas para os homens, não? Isso é para os homens, tinham visões profissionais, onde vão se naturalizando a violência nessas caixas, determinados comportamentos, e assim vamos crescendo e vamos aprendendo. Eu gostei disso, isso do que é imposto, aprendido, mas eu gostei muito, assim, precisamente. Ou seja, com essas caixas têm infinitas possibilidades e nos empenhamos em nos reger por essas duas binárias caixinhas tão restritivas, não? Então, eu gostei muito o que Sebastião disse, que construímos essa narrativa, esse ideal de ser homem ou mulher, em oposição uma à outra, como nas caixinhas que eu imagino, não? Aqui eu estou simplificando muito, porque não estou falando de interseccionalidade, estou falando de raça, etnia, situações econômicas, estou falando do primário. E aí, é uma das primeiras caixas que nós abrimos para classificar as pessoas. Eu acabo de ser mãe por primeira vez, e uma das primeiras coisas que condiciona as expectativas que nós temos, desde a cor da roupa que nós vamos comprar, até os sonhos profissionais, os nossos casais, não? As pessoas que imaginamos para casar, desde as 20 semanas de gestação, é muita pressão, não? A partir do sexo, nós não sabemos nada sobre essa pessoinha, mas como sociedade temos esse afã. Então, desde muito cedo, eu acho que o que se espera de mim, num determinado, está intimamente relacionado com essa caixa, que supostamente pertenço. O importante, o que permito, o que percebo que é permitido a mim, ou que percebo que é valorizado do que eu faço, está intimamente ligado com isso. Pensemos um pouco, então, nessa história. As caixas não foram criadas da mesma forma. O que nós valorizamos como sociedade, ou como pensamos, digamos, que há qualidades que eu respeito, como o poder físico e econômico das armas, inclusive qualidades que intelectualmente consideramos mais importantes, como a liderança, o tomar risco. Em que caixas se encontram nas que nós podemos H de homem ou M de mulher? Não.
E quero voltar muito insistentemente nos pontos imaginários que foram construídos em oposição um ao outro. Aí nós também podemos ver essas desigualdades. Numa caixa está forte, a outra está submissa, numa caixa está protetor, na outra caixa é vulnerável, o provedor, e na outra, a apoiadora. Não estão as caixas no mesmo lugar. Estão pensadas num sistema onde uma é dominante. Se nós as colocássemos em uma balança, uma pesaria mais do que a outra. Inclusive, se nós falamos sobre as caixinhas que se saem daí de menino ou menina, a de menino tem uma aceitação diferente. Nós pensamos que o casal que tem uma criança, um menino, para preservar o sobrenome. Mas vejam, como fizemos para perdurar e que continue perdurando no tempo? E nos falavam sobre as legislações. Eu adorei o que Hernando disse sobre o caráter político, e isso tem, claro. São através das normas, tradições, religiões e da cultura também que nós temos preservado esta ordem. E, bom, muitos me dirão, mas nós temos avançado tanto e há tantas legislações geradas para solucionar essas desigualdades. Sim, é verdade, há avanços e sucessos para celebrar. Claro, no papel temos avançado muitíssimo, mas, na verdade, é que no âmbito familiar, nós seguimos com uma cultura de muita dominação e um pouco vigilando que as pessoas não saiam dessas caixas. E como nós fazemos? Através da vergonha e da violência. E é interessante porque nosso afã de pertencer e o nosso medo de rejeição social, nós nos alteramos a essas caixas. Agora não é fácil. Pensemos, um homem que chora é uma cena que nós vemos como vergonhoso. Um homem que maltrata a sua esposa, que não limpa a casa, se não cozinha, ou não cuida dos filhos, é uma cena que não é aceitável. Infelizmente, é comum e isso parece terrível. Eu aqui não estou dizendo que essa não é a intenção dos homens dominar. Estou falando sobre sistemas e os comportamentos relacionados com o que é ser homem e mulher. Inclusive, uns que de tanto fazer, nós achamos que é inofensivos e não violentos. Mas temos que sair dessas caixas que nos restringem. Então, nesse sistema, nós estamos e somos parte, todos e todas. Ninguém se escapa dessas caixas. Desde crianças, de alguma forma, nos colocaram ou nos ensinaram a estar nessas caixinhas, não? Voltando ao terceiro ponto que Sebastião mencionou, parece inofensivo, não? Até faz pouco, tristemente, mas fazer comentários sobre o aspecto físico a uma mulher, a uma menina, refugiado ou migrante da Venezuela que sequer conhecemos, há repercussões enormes e se faz todo o tempo. Isso limita o espaço público. A mulher tenta evitar, no âmbito privado e afetando sua integração, a oportunidade de trabalho porque se sentem inseguras depois de comentários como esse. Ou, inclusive, essa oportunidade educativa, porque os pais preferem protegê-la e não mandá-la. Por outro lado, o homem ou o jovem que se abstém de dizer que não vai entrar nesses comportamentos ou nesses comentários em frente dos seus amigos, ele fica avergonhado, faz se sentir que não é homem, que não pertence. E esse homem entende que se espera dele tais comportamentos e pode reproduzi-los, inclusive estando em desacordo com eles, faz de uma forma tão normal que assusta, porque isso se espera dele, porque quer pertencer como todos os seres humanos, e assim funcionam as normas sociais. É algo muito complexo e muito importante. Mônica, muito obrigado. Eu adoro como vão se complementando. Sebastião, com o que Sebastião disse, a Rafaela certamente tem muito para complementar e eu gostaria muito de te escutar. Por favor, ajude-nos a complementar. Olá, muito obrigado a todas, todos e todes por fazer parte desse diálogo tão enriquecedor e, como disse Hernando, tão necessário hoje em dia, precisamente, justamente com o que Mônica apresentava, as normas sociais de gênero, essas caixinhas têm muita força na nossa cotidianidade, como o Sebastião apresentava, são impostas pela cultura, nos faz sentir como que as temos no sangue que corre nas nossas veias. Estas normas sociais de gênero, nós temos que precisamente compreender que a cultura machista e patriarcal, essa cultura de dominação que faz com que umas caixas, como dizia Mônica, sejam maiores que outras,
que as possamos precisamente transformá-las. Porque precisamente a realidade que nós estamos vivendo circundante todas as pessoas, e quero aprofundar um pouco mais, e vou muito mais além do binário, e tem implicações severas, mas tem implicações para todas as pessoas, e então é fundamental entender que, por exemplo, esta norma social, nós a reproduzimos todos. E aí o nosso trabalho precisamente é nos questionar todo o tempo, homens e mulheres, de como nós fazemos essas repetições. Desde o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do ano de 2019, nós criamos um índice de normas sociais de gênero precisamente para ver essas caixinhas que Mônica mencionava. Em 2019, apesar de que houve vários avanços para impactar a violência e promover a igualdade efetiva entre mulheres e homens, os dados que nós encontramos nos evidencia a brutalidade, permitam-me dizer essa palavra, de como nós continuamos perpetuando essas normas sociais que sustentam as caixinhas. Lhes compartilho, então, precisamente alguns dados. Quase 50% das pessoas que foram entrevistadas para esse índice, 77 países com diferentes índices de desenvolvimento humano, as pessoas desses 77 países nos diz que esses 50% da população acredita que os homens são melhores líderes políticos que as mulheres. E 40% continua acreditando que os homens são melhores empresários que as mulheres. E outro dado também brutal nesta lógica, quase um terço das pessoas considera aceitável que um homem agrida fisicamente a sua esposa. E aí, e por isso dizia a brutalidade, continua legitimando precisamente com essas normas sociais de que, por exemplo, o corpo das mulheres são corpos que podem ser explorados. Mônica nos apresentava o exemplo que nós vimos na adolescência, as capas dos cadernos, não? Com mulheres semidesnudas, seminuas. Essas são mensagens que vão sendo criadas nessas normas sociais de gênero que devemos transformá-las. E, além disso, pensando nas consequências que tem particularmente estas normas sociais de gênero sobre essa construção, onde nos faz sentir que só existem as mulheres com vulva e os homens com pênis, e com todas as características que Sebastián já tinha dito, não? Então, essa lógica onde só se cria ou se considera que existem estas formas de corpos, ficam excluídas e ficamos excluídas muitíssimas pessoas que não encaixam precisamente nessas considerações das normas sociais e nessa estrutura patriarcal e de dominação. E faço referência precisamente às pessoas LGBTQ+, lésbicas, bissexuais, trans, intersex e não binárias. E como nós vamos avançando, apesar de que parece que estão mudando as normas sociais de gêneros, por outro lado, os movimentos sociais nós vão mostrando avanços, que essas concepções binárias são muito mais complexas. E então, precisamente aí, nós entendemos os efeitos que as masculinidades tradicionais têm. E pensando, por exemplo, se os corpos das mulheres são exploráveis, podem ser dominados, precisamente tudo que se aproxime a ser mulher ou ao feminino vai ter essa característica de exploração. Então, por exemplo, nos contextos de mobilidade, as mulheres trans, precisamente, são as que experimentam muitíssimas das formas de violência. Em tais contextos, são mais vulneráveis para serem vítimas do crime organizado e de tráfico de pessoas. Por quê? Porque se uma menina, aos 10 anos, diz que é trans, isso significa que o seu corpo, por exemplo, tem pênis, e ela se veste de forma masculina e diz à sua família,
Não, eu sou uma menina e quero que me ajude a poder viver a minha identidade. E, lamentavelmente, a maior resposta que se encontra no contexto latino-americano frente a isso é a expulsão do seu lar. Claro, se é expulsa do seu lar, ela vai para as ruas, porque não há tantas redes para protegê-las. E então, essa vivência na rua a expõe e aumenta toda a violação dos direitos humanos, mas especialmente para ser vítima de qualquer forma de violência. Isso precisamente pensando nas pessoas trans. Então, também nós temos que dimensionar, não? Como como as masculinidades impactam e essas normas sociais estão incertas precisamente muito mais além dos binários e como impacta estas outras populações. É isso. Muito obrigado. E bem, definitivamente também os homens vivem consequências dessas caixinhas, não? E de que tipo de consequências se vive como homens dessas estruturas, a partir dessas estruturas? Quais seriam? Eu não sei se Sebastião pode nos ajudar dando algumas ideias sobre isso. Sim, Pavel. Primeiro, é muito duro estar deste lado, escutando as intervenções de Rafael e Mônica, porque a gravidade da experiência das mulheres, das meninas, as não binárias, LGBTQ+, é devastadora. Então, eu quero falar sobre como essa caixinha da masculinidade tradicional impacta a nós, os homens, sem em nenhum momento igualar sobre a forma como nos afeta. A mim não me custa a violência. Isso não acontece comigo como homem. Então, é importante diferenciar que sim nos afeta, mas de uma forma diferente. Nos desumaniza muito, porque começamos a experimentar coisas como o cuidado, a expressão e a articulação dos sentimentos, que somos como pessoas. Sentimento é a capacidade de sentir e quando me negam essa possibilidade, me desumaniza e, como consequência, poder utilizar a força, a ira e a violência como mecanismo para expressar os meus sentimentos, e isso é terrível. Por exemplo, no caso da mobilidade humana, por exemplo, eu sou migrante faz 15 anos, e desde a perspectiva da lógica capitalista na qual vivemos, às vezes, migrar é visto como algo bem-sucedido, e como gênero, isso gera um perfil diferente, não? Porque aquele que triunfa, mas quando a mobilidade humana se dá numa situação de perigo de vida ou de um rompimento das relações sociais e culturais onde você vive e existe, isso gera angústia. Gera muita angústia, porque você tem que chegar a outro contexto, onde as normas são diferentes e você tem que seguir sobre esses parâmetros. Se eu não trago dinheiro na minha casa, eu não sou homem. Se eu não sou capaz, desculpe, se eu não trago dinheiro para minha casa, eu não sou homem. Se eu não sou capaz de proteger a minha família, eu não sou homem. E não devo mostrar medo. O medo está mal. Se eu reconheço os sentimentos de frustração, ira, angústia, eu não sou homem. E isso é muito poderoso no sentido que impede aos homens expressar os seus sentimentos e rompe com essa lógica de que a vulnerabilidade de um homem, a debilidade, não é não poder. A vulnerabilidade de um homem é a incapacidade por anular seus sentimentos e colocar palavras. Quando o homem é capaz de dizer não posso, tenho medo, não sei o que fazer, abre a porta para que as pessoas ao redor também expressem isso, e nós somos fortes nas vulnerabilidades. Claro que quando os homens têm esse tipo de ruptura é onde se exacerba muita violência. Então, há muita solidão com os homens, e isso se exemplifica por altas taxas de suicídio que afetam os homens, doenças mentais, e além disso, em que não é só uma forma que afeta os homens, particularmente, individualmente, mas quando se insere num contexto novo, há novas informações que a masculinidade se vive nesses contextos. Por exemplo, em lugares onde a normalização da violência é mais alta, quando vem de um contexto onde a violência não é tão normalizada, e você chega a um lugar onde é normal ofender, agredir, insultar, usar as armas, isso gera uma ruptura no sentido de que ou me adapto ou me adapto. Então, é uma situação muito complexa
e desumanizadora sobre todas as coisas. Para terminar, para fechar isso também, e entender que o fato de ter uma experiência de vida na qual há uma diversidade de expressões de gênero, de orientações sexuais, não nos tira da humanidade. Como homens, temos que começar a eliminar, a tirar esse véu binário que nos impede de entender e compreender a vida de uma forma muito mais ampla. Sebastião, muito obrigado. Sim, definitivamente, ver todos esses elementos nos permite ver a perspectiva de uma forma muito mais ampla, e algo que te escuto é que nós temos que entender que esses papéis de gênero, a masculinidade também, em todas as áreas das nossas vidas, não? Inclusive nas pessoas que estão mudando de país, não? Eu estou passando por essa situação. Mônica, se você poderia nos ajudar um pouco nesta área, como esses conceitos afetam nas experiências das pessoas que são migrantes? Claro que sim, bom. Que reflexões tão bonitas esse painel está nos dando hoje. Já vimos um pouco da raiz da violência contra as mulheres e meninas, e está cimentada nas dinâmicas de desigualdade de gênero. E quando nós falamos também, nós deveríamos falar sobre o que nós chamamos de fatores contribuintes, que no caso das mulheres e meninas refugiadas e imigrantes da Venezuela, também é muito importante mencionar as necessidades das pessoas, especialmente as mulheres trans. Há uns fatores contribuintes também que nós temos que entender, que são restrições de mobilidade, dificuldades em conseguir meios de vida, incapacidades em satisfazer necessidades básicas, regularização, menor acesso à informação sobre direitos e serviços, algo importante que Rafaela mencionava, muito maior isolamento das redes de apoio, por exemplo, maior discriminação e xenofobia, ou, por exemplo, exposição a situações de rua ou alojamento em condições precárias e desigualdade. Tudo isso se combina para exacerbar, digamos, nosso risco frente à violência de gênero para mulheres e meninas venezuelanas. Então, eu gostaria de aproveitar para mencionar que quando nós falamos de violência de gênero, falamos sobre a violência sexual. Me vem muito rápido à minha cabeça a violência física entre casais. São duas formas prevalentes no contexto da situação das pessoas refugiadas e imigrantes, mas eu gostaria de falar sobre outras formas nas quais a violência ocorre, danifica e provoca feridas muito fortes. E eu gostaria de falar sobre a negação de acesso, de oportunidade de recursos e serviços. E gostaria de falar de uniões precoces. Então, são duas formas das quais nós falamos um pouco menos e são muito, muito prevalentes. Existem, se perpetuam nesse mesmo momento que nós estamos falando, a mulheres e crianças que estão sofrendo essas violências. Eu gostaria de falar, então, de como, às vezes, se nega o acesso legítimo a recursos ativos e econômicos e oportunidade de ganhar o sustento, serviços de educação, saúde e outros serviços sociais. Por isso, tem uma essência muito forte nesta crise. A informação dos membros da plataforma e uma ferramenta em particular que nós temos para conhecer sobre os fluxos migratórios, uma ferramenta que chamamos DTN, uma matriz que segmenta em uns estudos, e temos evidenciado com muita preocupação as barreiras tão grandes que as mulheres refugiadas e imigrantes têm para fazer mudança de vida nos países de acolhida, sobretudo. Então, nós temos encontrado um pouco sobre o que nós vimos. Temos visto um contraste, uma alta porcentagem de mulheres venezuelanas, até 60%, que têm educação superior, em altíssima porcentagem também têm experiência de trabalho prévia. Isso deveria nos implicar um maior e melhor acesso remunerado no mercado de trabalho dos países de acolhida, ou seja, a porcentagem de mulheres com nível universitário é muito maior que dos homens, mas as mulheres reportam em muita maior proporção estar desempregadas e, em sua maioria, quem se encontra um sustento fazem primordialmente no mercado informal, 75% das entrevistadas. E nesse cenário, enfrentamos esse contraste, porque a qualificação e os meios de vida como que não combinam. Então, temos que voltar ao tema do VBG, porque é verdade, existem problemas e temos que separar todas as pessoas refugiadas e imigrantes em relação ao tema da regularização, a capacidade de absorção nos nossos mercados de trabalho. Temos certos desafios e, bom,
Há problemas como a homologação de títulos, entre outros, mas isso é para todas as pessoas. Mas o que acontece é que, em sua grande maioria, as mulheres e as meninas reportam a violência de gênero, em especial o abuso sexual de rua e em âmbitos de trabalho, como uma das principais barreiras para se integrar profissionalmente. Então, está intimamente ligado com alguns comportamentos relacionados com a masculinidade tradicional. As pessoas, as mulheres e as meninas devem estar disponíveis para receber e aceitar esses comentários por imposições ou até carícias indevidas. E esses comportamentos, digamos, é um sinal muito mais além. Nesses espaços públicos do espaço de trabalho, não são espaços para mulheres, refugiadas e imigrantes. Além disso, esses comportamentos são ainda mais recorrentes porque existem preconceitos e estereótipos de gênero que estão associados com uma construção que nós temos dito que a mulher venezuelana com uma imagem super sexualizada. Então, de parte das mulheres e meninas, temos numerosos repórteres de potenciais empregados que exigem que as mulheres saiam com eles para contratá-los. E tem impactos enormes nas pessoas, na sociedade. Além disso, é uma grande perda. Nesse sentido, temos encontrado também uma segunda barreira que é muito importante, e já tínhamos mencionado na primeira parte do painel, que tem a ver com cuidadoras, com o tema de mulher igual a casa, que vai dentro dessa caixa de mulheres, porque é quase automático que as pessoas menores da família, adultos maiores, é a mulher quem tem 100%, a mulher quem tem 100% a responsabilidade de assumi-lo, tenha ou não tenha emprego, gerando cargas adicionais imensas, que impede o seu trabalho, ou dois, que a obrigam a fazer de tudo para poder se desenvolver em trabalhos que por si se dão em condições precárias. Então, pensemos tudo isso num cenário de pandemia que temos vivido nos últimos meses. De quem se espera cuidado quando uma pessoa da família fica doente? Quem deveria deixar seu trabalho se alguém doente de casa precisa de cuidado? Muitos casos se assume que tem que ser as mulheres. Então, não é surpresa que todas as regiões, a porcentagem de desemprego tem aumentado muito mais para as mulheres dentro da população. Falamos sobre um impacto desproporcional das mulheres em termos de cargas de trabalho e barreiras adicionais na busca de oportunidades. Tal tem sido o efeito da falta de acesso a um sustento que, no ano passado, nos países do corredor andino, as mulheres venezuelanas reportaram ter que dormir uma noite na rua junto com seus filhos, em muitos casos, já que não tinham acesso aos alojamentos seguros, aos abrigos seguros, expondo também a outros incidentes baseados em gêneros. Ele disse que queria mencionar outro tipo de violência que nos tem muito preocupado, e é o tema das uniões precoces, porque todo mundo sabe que as uniões precoces em outras regiões também está acontecendo na nossa região, já tem acontecido e acontece, e as uniões precoces vêm de uma necessidade de se proteger as meninas e as mulheres, as meninas precisamente, digamos, reconhecendo os riscos que existem para elas e a preferência que estejam sob a proteção de um homem que possam prover para elas a visão de proteção. Temos tido repórteres muito preocupantes das uniões de homens maiores e meninas, além de ser uma forma de violência em si, nos marcos internacionais, por sua mesma natureza. Estas relações onde há desigualdades adicionais, a de gênero, suscitam riscos muito pronunciados, envolvendo a negação de recursos, que tanta liberdade tem para decidir sobre o seu futuro, o que eu entendo tomar decisões importantes como quantos bebês querem ter, se é que querem, de imediato também negam a serviços de saúde sexual e reprodutiva. Isso nos tem muito preocupados também, porque o risco nessas relações, digamos, que se experimente essa ou diferentes formas de violência íntima e a violência entre casal íntima, que tem sido terrível, digamos. O efeito que tem tido a pandemia como fator contribuinte. Nós estamos falando de um contexto onde nós permanecemos mais tempos, ou sobreviventes permanecem mais tempo com seus agressores, em um contexto onde há muito menos acesso à rede de apoios e serviços, e me resta pouco tempo, né, Pavel? Mas se eu posso mencionar uma terceira preocupação grande que nós temos, é o tema da exploração sexual. E aqui, digamos, eu gostaria de enfatizar, logicamente entendemos que a violência de gênero é um ato
que é realizado contra a vontade de uma pessoa, e o oposto contra a vontade de uma pessoa com seu consentimento informado. E há muitas razões pelas quais as mulheres e as meninas podem se encontrar em situações de extrema vulnerabilidade no seu país. Vestir-se, transportar-se, alimentar-se, o mais básico. Falta de documentos, falta familiares e a capacidade, então, que você pode ter nessa situação de medir os riscos e os benefícios e tomar decisões livremente, pensando no seu bem-estar, pode se ver limitada temporariamente. Muito frequentemente vamos encontrar apoio para que elas mesmas possam encontrar estratégias protetoras, se enfrentam a situações que para conseguir transporte, ou alojamento ou um kit de limpeza, se exige favores sexuais. Essa normalização de explorar uma mulher migrante está vinculada com essas desigualdades e essas masculinidades tradicionais que nós temos mencionado, e é inaceitável. Então, bom, eu acho que nós podemos continuar falando sobre a situação crítica que as mulheres e meninas refugiadas na Venezuela estão atravessando, mas eu acho que o mais importante para fechar é que todas essas formas de violência de gênero e todo esse dano que gera as pessoas e a sociedade é prevenível. E esse é o principal motivo pelo qual estamos aqui. Sim, definitivamente é inaceitável e é prevenível. O que é impressionante, temos vivido algo que não deveria estar acontecendo e que podemos trabalhar ativamente, não? Então, doutor Hernando, eu acho que há muito que complementar desde a perspectiva de quais são as consequências dos papéis de gênero para os valores num contexto de mobilidade urbana. O que o senhor poderia nos compartilhar? O primeiro que eu preciso dizer, nós temos que desmistificar o fato de ser homem. Temos que desmistificar o fato de ser homem, desnaturalizar. Nós não somos Simone de Beauvoir, fazemos muitos anos. As mulheres não nascem, se tornam, e parte do título do meu livro é tornar-se homem. Nós também nos tornamos homens. E nesse sentido, temos que desmistificar que o tema de gênero, nós podemos desaprender. Então, Mônica, uma forma previsível é trabalhar com os homens e que desaprenda todo esse assunto que nos ensinaram e que nos disseram que nós temos que ter e nos tornar homens. Sebastião mencionava agora vários elementos das consequências que se tem para ser homem, e as consequências têm que ver com os mandatos que se dão. Temos que reproduzir esse estereótipo das caixinhas que vocês falavam, se é homem, se é dessa forma, é como o trilho de um trem que é absolutamente reto e que não é possível mover e é duro, e as mulheres dessa forma. Então, há uns mandatos que vão sendo reproduzidos. Cuidado, você não pode parecer uma mulher, você não pode parecer débil. Cuidado com isso. E qual é a consequência? Que sempre temos que andar, temos que mostrar a força, e muitas vezes a desumanização que Sebastião mencionava é não poder ser. Aos homens se negou culturalmente poder ser, e temos acolhido como um privilégio. Ou seja, aí não é que, pobrezinho dos homens. Não, nós temos que ser responsáveis por isso e de construir isso que também nos disseram que é que não podemos ser, e então, pobre de mim, não. Que é parte também da luta que as organizações têm, como as Nações Unidas, as ONGs, as mesmas universidades. Quando eu proponho temas de masculinidades em investigação na universidade, sei que muitos riem. Muitos riem, porque pensam que isso não vale a pena. Os homens são assim, nunca vão mudar e não vale a pena. E aí é onde eu gostaria de enfatizar. Nós temos que insistir nesse tema. Temos que insistir nesse tema e fazer entender que politicamente, economicamente, emocionalmente, desde as relações de poder, o mundo vai se transformar se os homens se envolvem e se os homens mudam, se nós deixamos de ter esses medos, de ter essas angústias e todos esses estereótipos que essa cultura está nos dando, que nos faz entender que ser forte, ser procriador. Vários homens hoje estão dizendo que eu não quero ser pai. Eu não quero ter filhos, o que é muito interessante. E também muitas mulheres estão dizendo, então eu acho que vale a pena ir vendo também desde aí. E eu enfatizo que é preciso desnaturalizar imobilidade. O que acontece? Um homem que usualmente, em sua cultura, a cultura venezuelana é muito próxima à peruana, à colombiana, à costarricense, à argentina.
nos ensinaram o tema de ser machos da mesma forma, e nesse sentido, não há diferenças, há outras diferenças, mas o tema de ser macho e se manter como machos, uma das coisas que eu fiz foi trabalhar o tema dos pares. Quase nunca temos trabalhado, e acho que os homens que estão aqui hoje, isso nos deu muito trabalho, como os outros homens me viam, se éramos adolescentes, meninos, a concorrência, etc. E é um assunto que nós temos que fazer. Eu chamava os pares, o tribunal dos pares. Ou seja, esse tribunal que nos faz, hoje estão nos falando que hoje mudaram. Mônica, acho que dizia muito bem, tem mudado muito no papel, Rafaela também saberá, e nós sabemos, no tema de LGTB, hão mudado muitas coisas, mas no papel, e parece que tivéssemos que andar com o papel debaixo do braço para que nos aceitem nossos direitos e que aceitem os direitos, e isso não pode ser. O assunto também tem que ver com a transformação da humanidade, e isso tem um papel absolutamente importante, a educação. Como eu transformo imaginários, como a família, os pares e a escola. Onde está a escola? O que ela está dizendo quando o professor diz, ok, levante, não chore porque você é um menino. E a menina cai e todo mundo ajuda. Então, há assuntos que parecem tão simples que tem que ser feito no tema de mobilidade. Muitos homens, nós fizemos com Raias, precisamente, com 5 organizações que trabalham com homens na Colômbia. Uma pequena investigação, não é uma profunda investigação sobre o tema, com migrantes venezuelanos que estavam entrando pelo sul, por Arauca. Eu, em programas do Programa Mundial de Alimentos, que me convidaram a Arauca, que é aí, na borda com a Venezuela. Vocês sabem que somente é passar um rio em 5 minutos e estão aí na Colômbia. Eu tenho visto a situação dos migrantes, homens, mulheres, meninos, e como você dizia agora, muitas mulheres com seus filhos na rua, noites, porque não tem o que as torna muito mais vulnerável. Um homem, você tem que prover, você tem que proteger, mas além disso, você tem que emprenhar e, me desculpe dizer com essa P de procriar, em meio a uma situação de uma cultura que está lhe reclamando todo um tema. Você é o macho, por favor, responda, frente a um assunto de exploração, de que eu tenho que sair. Sebastião mencionou, ele é migrante. Eu fui migrante acadêmico, é muito diferente ser migrante acadêmico a ser migrante como tal. E os homens têm essa pressão terrível. Então, o que nos mostrou? Que o tema do cuidado com os migrantes continua sendo igual, que o tema continuam pensando que são as mulheres quem devem construir, porque eu tenho que me preocupar por outras coisas, eu tenho que me preocupar por conseguir o dinheiro para trazer a comida, eu tenho que fazer uma série de coisas e estão tendo que aceitar, muitas vezes, o trabalho sexual das suas colegas. Então, preste atenção, frente a tudo o que significa ser um homem, que nos ensinaram o que vale para ser um homem, é enfrentar-se desde a migração econômica, migração política, desde o deslocamento a um homem que disseram que tem que sustentar um lar, uma família, e etc. Eu acho que há assuntos que têm que nos mover, que é preciso trabalhar com esses homens, que o contexto é diferente e que estes homens têm uma dupla carga e um duplo peso que a cultura lhes exige de ser homens, que nos exige a todos, e o tema de que essa exigência da cultura, mas a exigência de estar sem possibilidades como homens para responder por sua família, caminhando horas e horas e procurando lugares e tentando chegar a algum espaço. Eu acho que sem justificar de alguma forma que essa explosão e essa combinação de fatores leva muitas vezes à violência, a que as meninas entreguem em casamentos infantis, sejam entregadas em casamentos infantis, um tema de ausência muito maior do que dos homens e aparece. Eu gostaria de mencionar por último aqui um dos temas que nós temos observado com um grupo de professores em Medellín, na Colômbia, é, por exemplo, o trabalho sexual dos homens.
Eu acho que há muito mais para investigar, para trabalhar, para averiguar, mas eu acho, Mônica, como você dizia, e Pavel dizia também, a prevenção está que nós trabalhemos com os homens e que tomemos consciência sobre o papel que nós temos para erradicar as violências contra as mulheres e as meninas. Uau! Eu não sei. Eu estou moderando, mas eu não sei como se vocês, como conferencistas, não, têm esse desejo de falar ao mesmo tempo. Muito obrigado, Hernando, pelo comentário. Se eu gostaria. Bom, o nosso tempo está acabando, então vamos começar a fechar todas essas brechas e ideias que nós temos. Vou convidá-los agora a que tentemos fechar. Eu sei que isso não soluciona, mas parte do processo é debater, trazer à luz para ir encontrando pouco a pouco as soluções, não? Ou seja, através de um ato de consciência. E a pergunta que nós temos para começar a fechar é como nós construímos relações mais sadias e igualitárias comigo mesmo, com a minha esposa, o meu esposo, com minhas famílias. Não sei, Sebastião, se você gostaria de começar sobre como construímos essas relações para que entre todos comecemos a fechar essas ideias. Te escutamos. Muito obrigado, Pavel. E aos colegas, porque tem sido muito enriquecedora a conversa, e sim, há formas diferentes, que é possível ser homem, não há uma forma, há muitas formas de ser homens, como os colegas dizem. Eu gostaria de falar das masculinidades positivas, basicamente, que temos que nos rebelar contra o modelo opressor que justifica a violência e manter relações de desigualdade, e nisso os homens nos beneficiamos e nos encontramos nas lutas femininas, uma ideologia, uma forma de entender o mundo, e sem isso nós não podemos nem minimizar, nem ignorar. E as masculinidades positivas, primeiro, é uma oposição a essa masculinidade tradicional, a um reconhecimento explícito da igualdade das pessoas, que são diversas em sua construção, ou seja, o homem heterossexual, cisgênero, há uma rejeição aberta à homofobia e à transfobia, um reconhecimento ao feminismo como uma proposta ideológica e política de uma forma de ver a vida, e apresenta muito claramente o desafio que ser homem não é um destino que se chega, mas sim um processo contínuo de aprendizagem e de construção, porque todos os dias eu me levanto e digo, hoje eu vou me tornar machista porque eu reconheço que é o meu crescimento, que é isso, e que eu tenho todas as ferramentas na minha mala e que eu tenho que usá-las. Mas é uma decisão que eu devo fazer e assumir, e que é um processo que eu chamo radical de humanização, porque o que busca é que o medo, o choro e a vulnerabilidade é parte da vida. E ser forte nessa vulnerabilidade, dentro da mobilidade humana, o que gera é uma ressignificação. Quando falamos de prover, que a contribuição não seja só do dinheiro, é do cuidado que você pode dar a um lar, aos outros, o autocuidado. E como o trabalho não só se relaciona com a economia do dinheiro, mesmo que em situação de mobilidade humana, as relações são muito precárias, e deixa muito claro que o cuidado se converte no antídoto contra a violência. O cuidado é o oposto à violência. Eu não vou ser violenta, eu vou me cuidar mais. E a proteção também, que é fortalecer o exercício consciente e constante da vulnerabilidade à expressão e dos sentimentos. O homem pode dizer, eu me sinto cansado e triste nesse momento, eu tenho que chorar. E dar esses espaços a nós mesmos, porque são curadores, desde a parte da procriação, o que tem a ver com uma paternidade como uma decisão e uma visão muito mais da ideologia. Então, isso nos permite um exercício de masculinidades diverso, alternativo, positivo, que podemos fazer de uma forma diferente. E o mais importante é que os homens não precisam mudar 10 homens, começando com um e aquele que está ao lado. E aí começamos a fazer isso que Hernando falava, dos pares, que é tão importante. Muito obrigado, Sebastião. Eu adoro como você fala sobre essas possibilidades, que pode haver masculinidades positivas. Nós podemos ter um papel ativo, né, desse processo de transformação. Hernando, eu não sei se você tem algo para complementar. Eu gostaria de fazer uma advertência, que nós nos olhemos nesse sentido. Cuidado, é a armadilha das novas masculinidades. Cuidado, que não caiamos nas armadilhas das novas masculinidades. Eu usualmente não falo de novas masculinidades, eu falo de masculinidades positivas, não hegemônicas, e eu gosto muito mais de um termo
que coloquei nesse escrito que significa masculinidade ressignificáveis, porque eu acho que esse termo, ressignificáveis como homens, nos permite levar à reflexão como eu me ressignifico, eu penso, e quando eu penso, eu estou fazendo o exercício de avaliar, de ver o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu tenho que refazer. E eu acho que vale a pena. O tema das novas masculinidades nos levam a uma armadilha de fachada. Então, qual é a armadilha de fachada? Eu não sei se já aconteceu com vocês, certamente sim, que um homem vê um pai e vê um homem como Sebastião. Não sei, Sebastião, eu vou dizer aqui uma coisa horrível. Me reclamem nos 40, 35, não sei o quê, mais ou menos, e você vê com seu bebê no supermercado e diz, ai, que homem tão lindo, que maravilha. Mas nós vemos a mulher com 5 filhos, levando um aqui, com um filho no carro e tal. Isso é o que lhe corresponde. E eu acho que aí, com esse exemplo tão besta, que é uma fachada. E nós estamos pensando nas masculinidades e novas formas de ser homem, é fazer coisas que nos correspondem como adultos funcionais. Um adulto funcional lhe corresponde cuidar dos seus filhos. E Sebastião mencionou muitas vezes o tema dos cuidados. As mulheres estão reclamando mais o tema dos cuidados dos homens a si mesmos, da relação, do cuidado com seus filhos e filhas, etc, etc. Então, eu acho que temos que ver que as masculinidades positivas ou ressignificadas têm que nos levar a fazer um trabalho muito mais profundo que os papéis, que fazer certos papéis, que apoiar ou colaborar em casa. Muitos homens, ai, não, eu colaboro na casa, eu limpo. Sim, nós todos temos que fazer, não porque você é especial e que diga que tão bom homem eu sou, não. Há assuntos absolutamente claros, porque o tema de se ressignificar é muito mais profundo. E quando eu digo muito mais profundo, eu digo mulheres, há homens e mulheres em oficinas que trabalhamos. Ai, Silvia, esse meu marido é tão belo, me ajuda, trabalha, cozinha. Os homens que cozinham parece que fôssemos deuses. Não, os homens também podem cozinhar. Nós temos que cozinhar e devemos cozinhar, ou seja, nem sempre a mulher tem. Não fiquemos aí. E o meu chamado é como esse homem a trata na intimidade. Porque uma coisa é que em público queremos ser politicamente corretos e a outra coisa é como você a trata na intimidade, como você a trata frente a seus pares, a outros amigos. Muitos homens se tornam cúmplices e eu acho que essas novas masculinidades não nos permitem ser radicais. Por exemplo, se nós estamos num sinuca, com homens jogando sinuca, porque eu tenho que dar umas cantadas que outros homens fazem, quando eu na minha casa eu não faço e não concordo. Tem que dizer, eu não sou cúmplice disso. Não faça isso, por favor, vamos ver. Eu acho que essas novas formas de estabelecer essa ressignificação é nos questionar entre os mesmos homens e é nos pôr em evidência de que esse tipo de coisas não se faz e que não deveria aparecer. Eu acho que há assuntos estruturais e que, além disso, vão nos ajudar e que essa ressignificação seja desde a desconstrução das relações de poder. Senão, nós não vamos avançar. Se eu não construo profundamente o tema da reconstrução das relações de poder, desculpe-me, nós não vamos avançar e nós não estamos fazendo nada. Sebastião diz, começa com 5, com 3, com 2, com meu vizinho, com aquele que está ao meu lado, e o chamado é necessário perguntar-se a si mesmo que tipo de homem eu quero ser. Hoje em dia, que as relações de gênero estão nos mostrando que benefícios eu tenho só por nascer homem. Temos que nos perguntar isso. E nessa ressignificação eu tenho que me perguntar isso. Minha umbria está determinada pela minha biologia ou coisas sociais que eu posso mudar e que eu posso transformar. Eu acho que existem muito mais opções e 1000 maneiras de ser homens, 1000 maneiras de trabalhar o tema do patriarcado e de desconstruí-lo e que ao longo da vida possamos fazer essa reflexão e que nos questionemos e refletindo a reflexão sobre como nós podemos e devemos contribuir
para a pluralidade de ideias, como reverter a crise e contribuir para a construção de uma sociedade baseada em valores éticos, certo? Como passar desse modelo hegemônico tradicional de masculinidade, no qual nós fomos criados e criadas as mulheres, a reconhecer a diversidade, a experimentar masculinidades ressignificadas, igualitárias. Outra forma, não? Nós temos que entender melhor o tempo no qual nós estamos vivendo e perguntar como passar o uso da força, por exemplo, ao respeito à empatia, da dominação ao respeito desses papéis tradicionais, aos não convencionais, como fazer consciência sobre os privilégios que nós temos tido e que nós estamos fazendo. Eu acho que com o planeta, há um chamado para cuidar do planeta, e há um ser, e uma quantidade de coisas que estão aí, que estão claras. Eu vou parar aqui porque eu me emociono e, bom, posso continuar falando. Então, eu acho que há esperança em poder desconstruir tudo isso. E que bem você fecha, Hernando, a esperança, e há muito o que fazer ainda. Então, ter esses dois elementos. Muito obrigado, Hernando. E masculinidades ressignificadas. Isso ajuda muito. Então, bem, muito obrigado, Sebastião, Hernando, Mônica. Por favor, ajude-nos a dar um pouquinho de lógica a tudo o que falamos para poder fechar. Te escutamos. Eu diria que não nos resta mais do que ressignificar todos e todas. Eu adoro isso e vou roubar de você, Hernando. Se te dou o crédito, mas eu vou levar comigo desse painel. Sim, definitivamente temos que continuar refletindo sobre as causas das violências e a forma como cada pessoa reproduz esses comportamentos e atitudes que a promovem. Esse é um primeiro espaço, mas que rico que houvesse mais espaços. Falamos entre todos, não? Então, que bom seria ter mais oportunidades para discutir isso e continuar entendendo como seguir adiante. Não, acho que todos precisamos mais pessoas e, sobretudo, mais homens. Precisamos trabalhar com os homens, definitivamente. E nós queremos que se somem a esse movimento da ressignificação. Precisamos mais pessoas, assim como nós aprendemos comportamentos nocivos através do que nós temos visto, nós também podemos transformarmos e transformar o comportamento positivo das pessoas. E uma terceira coisa é usar os espaços que estão ao nosso alcance para visibilizar e valorizar esses comportamentos na família, no âmbito de trabalho, nas escolas, no mundo humanitário onde nós trabalhamos. Nós podemos gerar incentivos formais a esses comportamentos, por exemplo, uma parabenização a um menino que se destaca por gerar espaços livres de abuso. Por muito tempo, nós ressaltamos características que nos levavam ao machismo e à violência. Que tal se fazemos o contrário, não? E quarto, eu pensaria que busquemos mais formas para fomentar elementos que nos ajudem a construir um mundo livre de violência. Nós temos falado muito aqui no painel, mas o pensamento crítico, a empatia, o valor à diversidade, a comunicação respeitosa, a tolerância. Que outras coisas temos para gerar melhores capacidades nesse âmbito? Nossa família, trabalho, compreensão, vizinhos. Eu acho que isso é o que nos convém a todos, a todos. Muito obrigado, Mônica. E bom, e Rafaela? Ajude-nos a fechar, Rafaela. Conte para a gente, acho que algo que poderia combinar muito bem é o que é ser homem de mil maneiras, não? Você poderia fechar de forma maravilhosa. Te escutamos? Muito bem. Bom, comecemos pelo rico de ter esse espaço. A diversidade, não só de pessoas que estamos aqui, mas sim de análise, de discussões e reflexões e conhecido. Que rico ter outros espaços também. Mas somente nesse momento que nós estamos, mostra que sim é possível. E rompe em nós essa ideia de que as feministas não podem dialogar com os homens, que se ressignifiquem suas masculinidades e nós imprimimos com muita clareza, precisamente hoje, e ficamos com a vontade de querer refletir justamente com essa lógica, com essa evidência. Mostramos também às pessoas, ou em especial aos homens, com 3 homens de exemplo, que sim é possível ressignificar-se. E que, usando as palavras de Hernando, que essa ressignificação é possível conseguir e que há 1000 formas, precisamente,
para conseguir isso. Uma frase que eu achei formidável do secretário-geral das Nações Unidas este ano, no marco do Conselho dos Direitos Humanos, diz: um mundo e uma cultura dominados pelos homens produz resultados dominados pelos homens. A forma como uma sociedade trata a metade da sua própria população é um indicador significativo do tratamento que dá a outras pessoas. Precisamente, hoje, nós colocamos em evidência que isso é possível ser transformado e justamente que o papel que os homens têm é chave e que há 1000 formas de ser homens e que essas 1000 maneiras de ser homens estão totalmente repensadas desde uma lógica que contribua à igualdade, de romper os mitos de que os homens não podem se encarregar do cuidado dos seus filhos, filhas e hijos. É fundamental ter um par próximo que te apoie, que te cuide, que te proteja, não? Precisamente. Então, essas 1000 maneiras de ser homem passa precisamente por essa ressignificação, eu acho, e é chave, agora sim, agora com outro tema transversal que nós temos dialogado, que nessa ressignificação ponhamos a lupa, ampliemos a dimensão à violência como uma dessas formas que as normas sociais, os estereótipos, papéis, tudo que falamos, as caixinhas se manifestam, como Mônica disse, como nós nos damos conta de quais são essas formas e nós tomamos ação, todas as pessoas, para eliminar precisamente a violência e especialmente a violência contra as mulheres em contexto de mobilidade. Eu parabenizo a todas as pessoas que organizaram esse evento. Eu acho que assim é como caminhamos pelo caminho correto, por um mundo mais justo, igualitário para todas as pessoas, sem distinção e sem discriminação. Rafaela, que maravilhosa forma de fechar tudo isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que ninguém quer me perguntar, mas quero comentar algo muito pequeno, muito do que estou escutando de vocês, que é justamente que nós temos essas caixas, que essas caixas nos tranquem. Para destruir essas caixas, temos que estudarmos, pensarmos para nos transformarmos. Este ato nos torna mais livres e nos dá mais liberdade para equilibrar todas essas relações de poder, para ter uma sociedade muito mais justa. Não, há muitas formas de ser. Isso nos permite, inclusive, como homens, ser diferentes. Queremos convidá-los a que siga a campanha Ser Homens de Mil Maneiras, em um esforço da plataforma para visibilizar, atender a violência de gênero contra mulheres e meninas, que é parte da plataforma Art4B para refugiados migrantes da Venezuela, da qual surge a campanha Ser Homens de Mil Maneiras. Quero ler um pouco sobre o que nós entendemos sobre a campanha Ser Homens de Mil Maneiras, aborda as causas estruturais da violência de gênero que permite ou promove a violência para as mulheres, buscando promover condutas, atitudes, ações, pensamentos alinhados com masculinidades positivas. Queremos convidá-los a que sigam a campanha, mas muito mais além do convite, que nos tornemos parte ativa dela, gerando espaços de reflexão, convidando outros homens a nos reconstruir para perguntar como podemos reduzir a violência de gênero. Definitivamente, nesta conversa que acaba de acontecer, nós entendemos muito da perspectiva dos especialistas, a quem agradecemos muitíssimo. Muito obrigado por ser parte do processo, por compartilhar, por fazer de forma tão aberta. Sabemos que isto está muito no âmbito teórico e queremos levar muito ao plano vivencial. Daqui, os convidamos a ver o seguinte vídeo, é um extrato de uma conversação que nós temos com um grupo de refugiados migrantes, principalmente da Venezuela, onde nós conversamos sobre as masculinidades positivas e nos perguntamos como podemos ser homens de 1000 formas. O objetivo é que você possa me dizer o que você pensa, o que você sente, o que você já viveu, quando você estava dando-me conta quando tinha que sair, que eu já não ia poder já estar no meu país, o caminho. E agora, como eu me sinto, não? Deixar teu país como homem. Para mim, a parte migratória, foi muito difícil. Eu tenho 2 filhos na Venezuela. Eu sinto muita saudade deles e jamais pensei em sair do meu país. Bom, se sente
difícil deixar toda a tua família e a dor tão imensa que se sente e saber que você vem a outro país também e o temor que te dá enfrentar a vida de novo. Te entra a sensação de medo e aí onde você tem que ser muito valente. Em 3 anos que eu tenho no mesmo trabalho, muitos têm me dito, por que você não vai para o teu país outra vez? Ou por que você não volta ao seu país? Acreditam que o processo é diferente para a mulher que para o homem? Ou seja, que há uma diferença nessa experiência de se mover? Deixar teu país como mulher, segundo os homens. Por experiência que eu tenho, eu conheço muitas mulheres que têm vindo da Venezuela e que tem sido muito difícil para entrar porque as julgam de que vêm a ser trabalhadoras sexuais. A minha irmã de 30 anos e minha mãe de 60 anos. E as tiveram desde as 9 da noite até as 6 da manhã. Porque as viram sozinhas, como tal. Foram 3 personagens, 3 homens, que inclusive estavam pedindo dinheiro. Nesse caso, estavam pedindo dinheiro para liberá-las. Senão, iam devolvê-las à Venezuela. Então, praticamente um secreto express. Se a família não dava dinheiro por deixar entrar, elas não entrariam. E porque viram as 2 mulheres sozinhas com a menina, então aconteceu isso com elas. Sim, a mulher é muito mais vulnerável nessa situação. Lamentavelmente, nós, os homens, e eu me incluo, temos como um poder, ou nós acreditamos ter um poder sobre o sexo feminino, e nessa posição de poder pode acontecer qualquer coisa. Como nós poderíamos nos autodefinir como homens? Ser homem. O chamam as 3 P. Provedor, protetor e prenhador. Então, isso é verdade. Eu perguntaria ao resto, e como vocês podem perceber isso? Essa definição de homem mudou. Ser homem significa muitas coisas diferentes, não? Ser essa figura que tem que ser porque sim, porque já é um estigma que você tem em cima de que o homem não chora, porque tinha um pai que dizia, se o meu filho for gay, eu vou matar ele. Esse conceito, esse esquema mudou. Se eu tivesse passado esse exemplo, a seguir nesse caso dos pais, eu acho que não estaria aqui. Eu sou a única parte da família que é parte da comunidade LGBTQ. Então, se eu quisesse que os homens, num futuro, não fossem geradores desses espaços tão difíceis, o que corresponde a mim? Masculinidades positivas. Nossos filhos, homens, verdade, que algum dia vão estar em alguma posição. E temos que fazer uma ruptura com essa tradição patriarcal, machista, de domínio. E de que eu, a toda mulher que vejo, eu a quero, ou a desejo. As coisas que teu pai faz, teus pais fazem, os meninos vão fazer quando estiverem grandes. Eu acho que isso ajuda a romper os estigmas que você diz, a começar a abrir outros caminhos e a ser exemplo de seguir outras pessoas que, sim, querem ser. Não vale dizer que eu dou melhor educação aos meus filhos que a minha esposa. Isso é mentira. Agora os papéis são compartilhados. O homem tende a ser muito orgulhoso por situações X e passa e penso que deixar esse orgulho é como dar abertura à aprendizagem, às coisas que as pessoas estão dizendo. Todos os homens choram. Todos têm um momento de debilidade que caímos. E ser homem não é se sentir tão poderoso, mas um simples acompanhante que ajuda os outros a crescerem. Por quê? É de homens. Reconhecer quando é preciso mudar. Sejamos mais homens, menos machos.